gente vai falar também das candidaturas, a candidatura do Flávio também, algumas outras coisas aqui sobre eles, mas eu quero falar das emendas. Porque o Hugo Mota teve uma questão aqui, ó, que ele procurou o Dino após o STF barrar a manobra das emendas canceladas que eles tentaram emplacar, né, na votação do orçamento. Então, gente, vamos lá, através do Superchat e do Super Stickers. Faltam R$21 para nossa meta, gente. Deixa aquele 2 conto pra gente. Quem puder deixar, se 10 pessoas deixarem 2 contos, a gente fecha a conta e passa a régua. Ou se também, tá certo, né? 10 pessoas deixarem 2 contos. Ou, se 4 pessoas deixarem 5, a gente também fecha. Então, cincão, aquele cincão do amor, através do Superchat, do Super Stickers aqui do lado, ou vem através do Pix, folhademocrata@gmail.com, contribuam com o nosso trabalho. A gente está aqui fim de ano com vocês, juntos no Shallow Now, fazendo aqui as nossas apurações para trazer uma informação um pouco mais simples, né? Porque é tanta coisa que se escuta que a gente fica doido. Bom, então aqui o Mota procura Dino após a STF barrar manobra para liberar as emendas canceladas. Então, aqui o presidente da Câmara, Hugo Mota, procurou o ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal para tratar da retomada de emendas parlamentares suspensas por decisão do magistrado, com informações da Ana Flor, do G1. Dino suspendeu no domingo, 21, os efeitos de uma proposta aprovada pelo Congresso que permitia ressuscitar emendas parlamentares não pagas pelo governo em 2019 e 2023. O dispositivo havia sido incluído em um projeto que tratava de cortes e de benefícios fiscais, que foram aqueles votados logo na sequência da PL da dosimetria. Na Câmara, líderes relataram que o trecho sobre a liberação de restos a pagar foi elaborado pela Casa Civil da Presidência da República. Segundo esses relatos, ministros do governo procuraram o presidente da Câmara e o relator para pedir a inclusão do artigo sobre o argumento de que esses valores seriam destinados a obras inacabadas e projetos de mais de 10 ministérios. E aí aqui, na decisão, Dino afirmou que em ações anteriores sobre o chamado orçamento secreto, o Supremo não admitiu a possibilidade de ressuscitação de restos a pagar. Segundo o ministro, isso evidencia que a disciplina ora impugnada extrapola os parâmetros institucionais. Então, o magistrado também escreveu que a proposta busca ressuscitar uma modalidade de emenda cuja própria existência for reputada inconstitucionalmente, acrescentando que o contexto fiscal impõe aos poderes da República o dever de preservar o equilíbrio das contas públicas. Então, é isso. Agora, vamos colocar aqui um videozinho do Globo News falando esse assunto. Bora lá para a gente entender melhor aqui. Aprovado na semana passada, que ressuscita emendas lá de 2021, 2023 e que... Death Star, né? Eu devo ter falado muito rápido e ficou Death Star, né? Ai, meu Deus. O ministro Flávio Dino do Supremo bloqueou, cancelou esse trecho ainda vai entrar em disputa. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, procurou o Flávio Dino para falar disso. A Câmara vai apresentar uma resposta formal. Agora, a apuração que eu tenho dentro da Câmara é que esse trecho específico, que é um chamado jabuti, é um texto que vem de fora, encaixado numa outra lei, a lei que estava sendo discutida era de trecho, veio encomendado esse texto já da Casa Civil, porque o governo tem interesse na liberação desses valores para poder viabilizar obras e projetos de mais de 10 ministérios. É isso que a Câmara fala hoje, que o interesse é do Planalto e que, por isso, a Câmara apenas atendeu o interesse do Planalto. A Secretaria de Relações Institucionais diz que não participou de acordo, mas o que pelo menos 2 líderes do Congresso me disseram é que representantes da Fazenda e do Palácio do Planalto estavam na reunião em que selou esse trecho que ressuscitava emendas, quase 2 bilhões em emendas. O ministro Flávio Dino bloqueou porque houve uma representação do PSOL falando que aquilo se tratava também do chamado orçamento secreto. Então, a gente até viu, eu passei o vídeo ontem, né, das deputadas do PSOL que entraram com esse requerimento,
E aqui tem mais uma do Hugo Mota, que é o Hugo Mota limpa a pauta e deve se reaproximar de Lula de olho em 2026, né? Ou seja, acabou com a gente e agora ele vai querer o quê? Se manter onde ele está. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encerra 2025 com um movimento claro de destravar a pauta econômica e aproximar o Legislativo do Palácio do Planalto, preparando o terreno para o ano eleitoral de 2026. Após um fim de ano marcado pela aprovação das principais pautas econômicas, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o governo do presidente Lula chega ao próximo ano com um Congresso mais alinhado e previsível. A estratégia de Mota, segundo aliados, é limpar a pauta de projetos polêmicos, votando e encerrando temas pendentes para evitar que polêmicas contaminem o início de um ano em que Lula tentará a reeleição. Essa coordenação entre Mota e Lula pode influenciar diretamente a tramitação de propostas que ficaram para 2026, como o PL antifacção e a PEC da Segurança Pública, 2 temas com forte apelo eleitoral e que podem avançar com menos resistência no Congresso. A aproximação também tem repercussão política local, especialmente na Paraíba, base eleitoral de Mota, e pode influenciar suas próprias articulações eleitorais no próximo ciclo. O movimento ocorre depois de um ciclo intenso de negociações entre o Executivo e o Legislativo, marcado por momentos de tensão entre os poderes, mas chegou ao auge em um ambiente mais colaborativo, algo que aliados avaliam como importante para consolidar a base governista rumo às eleições de 2026. Olha, é muita palhaçada, principalmente depois daquilo que aconteceu no Congresso, né, com Glauber Braga. É um absurdo. Sendo que quando teve um motim lá da extrema-direita e toda aquela patifaria lá da Zanata e do povo acorrentado, negão com a esparadrapo na boca e tudo mais, aí essa parte, né? Essa parte o seu Hugo Mota esqueceu, porque quando teve o Glauber Braga, ele pediu para a polícia do Congresso tirar ele de lá, né? Engraçado. Engraçadíssimo isso. Aí agora ele vem todo faceiro, todo meninão. Bom, o que a gente pode falar mal do Hugo Mota, né? Que a gente gosta também. Rachadinha, justiça avança contra a chefe de gabinete de Hugo Mota. Então tá aqui a Ivanádia Veloso Meira Lima, atual secretária de Hugo Mota, secretária parlamentar, responde por ação de improbidade administrativa na Justiça Federal. Então tá aqui, ó. Ela é atual chefe de gabinete do presidente da Câmara, e ela está respondendo uma ação por suposto enriquecimento ilícito envolvendo funcionários fantasmas de um dos principais aliados do parlamentar. A decisão rejeitou o argumento de prescrição apresentado pela defesa da chefe de gabinete, garantindo o prosseguimento do processo movido pelo Ministério Público Federal. A decisão, obtida pela coluna, é da última terça-feira. Ivanádia Veloso é acusada de movimentar a conta de um ex-secretário parlamentar quando esse mesmo comissionado estava lotado no gabinete do ex-deputado federal Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba. Então vamos ver fotinhos. Gente, pidei imagens, comandante Hamilton. Vamos ver aqui a foto da moça. Vamos ver aqui a fotinho dela, da secretária, tá com gado aqui, ó. É o bolsonarista amigo dela, no restaurante. Então, é essa daqui, ó. Francisco Macena Duarte, o funcionário fantasma, admitiu em depoimento que jamais pisou em Brasília, que não sabia nem o valor do seu salário, nem o número da conta bancária. Ele confessou ainda estar empregado em uma prefeitura no interior da Paraíba, ao mesmo tempo que esteve nomeado na Câmara dos Deputados. Então tá aqui a Ivanádia, tinha uma procuração em seu favor, assinada pelo funcionário fantasma. Na prática, o documento dava poderes para a chefe de gabinete emitir cheques, efetuar saques e movimentar valores em nome do funcionário fantasma. Gente, que palhaçada, né? Ela foi chefe de gabinete de Wilson Santiago até 31 de janeiro de 2011. No dia seguinte, 1º de fevereiro de 2011, passou a entregar a equipe de gabinete do então novato da Câmara, Hugo Mota, onde segue empregado até hoje. Olha que beleza, gente. E ela ainda tem, então, umas procurações lá para sacar e movimentar salários de ao menos 10 funcionários e ex-funcionários do presidente da Câmara, conforme revelou
a coluna do Tássio Lohan, do Metrópole em agosto. Que beleza, né, gente? Eita, laiá, é só alegria. Só. Então vamos lá, bora lá, meu povo aqui. O Mato Grosso MT Amadorismo de Mulher de Ministro de STF, advogar para banco, há muito amadorismo, entendi agora, Aparecido. De ministro do STF, advogar para banca, dar motivos para a extrema-direita cair matando. Pois é. Né? Porque, e aí? E essas ações que ela teve recurso com o STF? Esses casos que chegaram até o STF? Foi o Xandão que julgou? Fica aí o questionamento, não é mesmo? Fica aí os recursos dos clientes dela. Quem julgou? Não é mesmo? Então, vamos lá. Aqui, dos casos falando, o presidente de comissão assume 45 milhões em emendas após votação relâmpago. Vamos ver aqui essa notícia do ICL. Bora lá. Então, em sessão de segundos, comissão retirou verbas de colega e concentrou recursos na mão do presidente. Então, aqui numa votação relâmpago de menos de 10 segundos feita no que seria a última sessão do ano, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara cancelou na quarta-feira, 17, 90 milhões em emendas do orçamento propostas por 67 deputados e líderes partidários e redirecionou metade do dinheiro para indicações do presidente do próprio grupo, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará. O MDBista indicou 44 milhões para municípios do Ceará, sua base eleitoral, com o remanejamento de verbas que antes eram da autoria de outros deputados ou partidos. Tiveram recursos cortados líderes de legendas como União Brasil, PP, Republicanos, Avante e Podemos. Até o presidente da Câmara, Hugo Mota, teve suas propostas canceladas em 7 milhões. Olha só, gente, olha, mas é um negócio. Aqui, ó, descoberta pela Folha de São Paulo, a manobra causou revolta na Câmara. Uma sessão para revogar o ato foi convocada às pressas na segunda-feira, 22, ontem, quando o Congresso já estava praticamente em recesso, após ter votado o orçamento na última sexta-feira. E o plenário estava cheio de pó, com uma das portas de vidro substituída por um tapume e servidores convocados às pressas, quando Yuri entrou e votou a nova planilha com indicações. Então tá aí, a sessão durou menos de um minuto. Um absurdo, né? A nova planilha de indicações não estava publicada no site, ele falando aqui. É uma atitude suja, afirmou um deputado Reinhold Stefanes, do PSD do Paraná, ao ser informado pela reportagem, tá? Então, ninguém sabia disso daqui, dessa troca de indicações e tudo mais que ele fez. É uma puta de uma palhaçada. Como as emendas de comissão são discricionárias, cabe ao Poder Executivo decidir se a reserva de recursos para executá-la se reserva recursos para executá-las ou se as ignora, mesmo que tenham sido aprovadas pelo Congresso. Isso é usado como moeda de troca com os governistas para angariar apoio à pauta de interesse do governo federal. É isso. Eles continuam brincando com esse negócio de emenda na Câmara. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!